dando continuação na nossa edição de material, eu dizia que aqui nos parâmetros, o lustro é a quantidade ou a nitidez da nossa reflexão. Existem material que são muito reflexivos e existem material que não são tão reflexivos. E a nossa madeira aqui, a ideia não é que ele seja tão reflexivo assim, porque até se nós vermos aqui na nossa imagem, não temos madeira aqui a refletir um outro elemento que nós temos aqui na nossa cena. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esses parâmetros, baixamos um pouquinho a refletibilidade e baixamos também um pouquinho o lustro. O relevo são os relevos que nós temos aqui no nosso material. Vamos movimentar um pouquinho o sol, que é para conseguirmos ver com um pouquinho de mais, que é para conseguirmos perceber melhor como é que está este material. Então, você repara que nós temos algumas texturas aqui na nossa madeira. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos vir aqui em relevo, aumentamos um pouquinho. Você vai reparar que aqui alguns elementos na nossa textura modificou. Repara, assim ficou um pouquinho mais chapado, e se nós mandarmos para frente vamos conseguir ter melhor noção do que nós temos aqui em termos de textura. Nessa parte de baixo é a escala do mapa. A escala do mapa é para nós aumentarmos ou diminuirmos a nossa textura. Eu acho que assim ele está melhor, então ele permanece. Nessa seta podemos dar um clique para aumentarmos as nossas opções, e aqui está o pulo do gato, como os brasileiros falam. Os materiais de Lumion são assim muito chapados, são muito perfeitos. Para nós conseguirmos de alguma forma trazer um tique de mais realidade nos nossos materiais, tem esses parâmetros que nós podemos modificar. Aqui nós temos o que? Os principais parâmetros são intempéries. Intempéries é o envelhecimento do material. Ele traz algumas características no nosso material que dão uma impressão de envelhecimento. Mas nós podemos utilizar também essa opção para enfatizar a sombra de contato do nosso material. Nós vamos explicar melhor isso em algumas outras cenas, mas para isso, o que é que nós fazemos? Repare que se eu aumentar intempéries, o nosso material envelhece. Mas nós não precisamos deixar o material muito velho, basta colocarmos uma quantidade assim pequena de intempéries, e repare que aqui em função ao material nós temos alguma opção. O nosso material não é pedra, o nosso material é madeira. Então viemos aqui em madeira, damos um clique. Então o envelhecimento do nosso material ganha a característica de madeira envelhecida. O que é que nós vamos fazer? Repare que parece que o nosso intempéries deu um envelhecimento muito duro no nosso material. Nós podemos diminuir um pouquinho aqui. Eu acho que assim está perfeito. O outro parâmetro muito importante aqui nos materiais é bordas. O que é que são bordas? Os nossos materiais, muitos deles, alguns elementos que nós inserimos na nossa cena, muitas vezes eles vêm com os cantos muito 90 graus. E na vida real, os nossos materiais dificilmente têm essa característica. Eu depois vou vos mostrar algumas imagens para enfatizar o que eu quero dizer aqui. Mas normalmente as nossas arestas, os nossos cantos têm uma pequena, um ligeiro arredondamento nas suas arestas. Eu vou dar exemplo nesse frasco. Não sei se vocês conseguem perceber. Normalmente nós, quando estamos a modelar, alguns elementos vêm muito perfeitos, mas repare que esse frasco aqui, ao invés de estar tudo direito, tem uma pequena curva aqui, ok? Então é isso que essa questão de bordas faz. Ele arredonda um pouquinho as nossas bordas. Há casos que nós podemos fazer esse arredondamento no programa de modelagem, mas aqui o Lumion também já nos dá essa facilidade. Caso o nosso material ou o nosso elemento não esteja arredondado nas suas arestas, no caso do SketchUp, o plugin que faz esse arredondamento é o Round Corner, acho que é isso. Nós podemos fazer essa dobra da nossa aresta aqui. Repare que ao aumentarmos essa opção, ele praticamente fica todo arredondado. Mas como não queremos que esteja tão arredondado assim, porque na verdade o material também não é tão arredondado assim, podemos diminuir um pouquinho. Eu acho que aqui até no D já está muito bem, ok? O que é que nós podemos fazer agora? Vamos voltar lá na nossa imagem para ver mais ou menos como é que está este material. Você repara que praticamente toda a base está com esse material. Agora, será que nós precisamos fazer todo o trabalho que nós fizemos aqui? Claro que não. O que é que nós podemos fazer?
pegamos esse material que já editamos e copiamos em toda a base. Como é que nós fazemos isso? Com o material selecionado, vemos aqui nessas 3 barras de menu, selecionamos, vê que tem essas opções de carregar, salvar, copiar, colar. O que é que nós precisamos? Precisamos copiar. Damos um clique em copiar, viemos aqui, damos um clique. Depois de darmos um clique, repare que abriu essa cena na aba padrão. Isso acontece porque esse material, tá como veio do programa de modelagem, ainda não foi editado. Então o que é que nós fazemos? Viemos aqui em padrão, selecionamos nesse quadradinho padrão, damos um clique e sem mexer nenhum parâmetro, viemos aqui em menu e clicamos em colar. Automaticamente esse material veio aqui. É o famoso copy-paste. O mesmo podemos fazer aqui nesse material, damos um clique, viemos em padrão, 3 barras, colar. Ok? Esse material também é igual, fazemos o mesmo procedimento, colar. Vamos aqui na nossa cena, já temos esse material da base configurado, ok? Agora vamos pegar também os outros materiais. Podemos vir aqui na nossa cena. Repare que praticamente quase tudo é madeira. Então, viemos aqui novamente na nossa referência. A madeira que nós utilizamos é essa, que tem algumas manchas, algumas texturas. Então nós pegamos aqui a nossa cena, damos um clique, vamos em exterior, madeira e procuramos a madeira que nós queremos colocar aqui. 3, não é? 4. Vamos voltar aqui no 3. Repare que são essas opções que nós temos. Podemos pegar essa, colocamos na nossa cena, ou essa. Vamos lá voltar para ter mais noção se é mesmo qual. Eu acho que é esse segundo ou esse terceiro. Eu acho que é esse segundo. Então, inserimos na nossa cena. Aqui nós podemos vir aqui em alguns parâmetros de edição do material. Damos um clique aqui e baixamos um pouquinho também o lustro, a refletibilidade. Aqui no relevo podemos aumentar também, para aumentar um pouquinho. Repara que aqui no nosso mapa, vê o que vai acontecer quando aumentarmos o relevo. Ele deixa a textura da nossa madeira ou do nosso material um pouquinho mais aparente. Então viemos aqui e aqui na escala do mapa não precisamos mexer. Viemos em tempere, aumentamos um pouquinho. Repare que ele aumenta a sombra do nosso material, dá envelhecimento, mas nós não precisamos colocar muito em temperes, então deixamos assim. Vemos aqui em borda, colocamos. Só que aqui repare que a nossa madeira, praticamente a textura está na horizontal e nós queremos meter na vertical. O que é que nós fazemos? Viemos aqui nessa terceira opção, essa penúltima opção de orientação, damos um clique e podemos deixar ele no eixo que nós queremos. Eu acho que é o eixo transversal ou longitudinal. É o eixo longitudinal. Vamos deixar ele em 90 graus, ok? Ele está em 90 graus. Acredito que é mais ou menos isso que nós queremos. Vamos baixar um pouquinho o relevo. Acho que está um pouco exagerado. Eu acho que é isso que nós queremos. Vamos voltar na imagem. Bom, eu acho que é esse o material. E o material é o mesmo que nós colocamos aqui. Para nós colocarmos esse material aqui, é o mesmo que fizemos com o material da base. Selecionamos, copiamos e viemos aqui, colamos, ok? O mesmo nós vamos fazer, vamos mover, vamos rotacionar a nossa textura. Então damos um clique, vemos aqui em eixo longitudinal. Acho que não é eixo longitudinal, acho que no caso é o eixo transversal. Vamos vir no nosso eixo transversal, também lhe deixamos em 90 graus. Caso não consigamos encontrar o eixo que nós queremos, movimentando o parâmetro, nós podemos fazer isso dando 2 cliques no parâmetro e apagamos o número que está aqui e editamos manualmente, ok? Ok, já temos esse material editado. Acredito que é o mesmo material aqui do piso, então não vamos precisar fazer muita coisa. Basta virmos aqui em copiar e colar. Ok? Voltamos aqui na nossa imagem. Praticamente toda a escada é feita deste material. Então
O que é que nós vamos fazer? Selecionamos também esse material, colamos, ok? Aqui basicamente nos falta editar o quê? Nos falta editar o vidro e o material da caixilharia. Para editarmos o vidro é muito simples, basta selecionarmos o nosso material, vemos aqui em interiores, aqui em interiores temos essa opção de vidro. Selecionamos o vidro, temos várias opções aqui de vidro. O que nós queremos usar é esse o primeiro, damos um clique aqui na nossa cena e mexemos alguns parâmetros. Aqui temos propriedades e aqui nós temos cor. Aqui nas cores nós podemos modificar a cor do nosso vidro, podemos deixar ele mais escuro, mais claro e eu vou deixar ele mais ou menos até aqui. Volto aqui em propriedades, aumento a reflexibilidade. Repare que algumas opções do vidro e de outros materiais que nós também vamos ver no futuro são um pouquinho diferentes, ok? Mas não precisas te preocupar porque em cada material nós conseguimos mexer os parâmetros. Temos o nosso vidro e a princípio eu vou deixar ele assim. Venho aqui nesse outro material, posso deixar ele assim em padrão e baixo apenas a reflexibilidade e também o lustro. Temos o material aqui da cobertura por editar, mas vamos editar no próximo vídeo, ok?